Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, o Pix pode ser a moeda mais valiosa do mundo, pode se tornar a moeda mais valiosa do mundo. Sabe por quê? Vamos entender também um pouco da história do Pix, em que governo foi criado, em que ano foi lançado, como foi lançado. Olha só, essa semana o economista Paul Krugman, eu acho assim que pronuncia o nome dele, o americano, que ganhou o prêmio Nobel, escreveu um artigo sobre o Pix, que o Pix pode ser a moeda mais valiosa do mundo, pela velocidade da sua transação, sem taxa, a maneira que é distribuída e o tanto de pessoa que está sendo usando o Pix. Mas antes, vamos conhecer um pouco aqui da história do Pix, valeu? Eu sou Erasmo Correia, eu falo aqui para as plataformas Porta Influência e as plataformas Erasmo Correia. Olha só, o Pix foi criado em 2018, ainda no governo de Michel Temer, mas foi lançado oficialmente em 2020 no governo ali Jair Bolsonaro, junto com o ministro da Economia na época, Paulo Guedes. A ideia principal do Pix, que o presidente na época, Jair Bolsonaro, é pela facilidade de transação e também que era uma transação sem taxa. Quem era acostumado a fazer transferência com os bancos, cartões, tinha aquelas taxas que tinha que pagar, não é mesmo? Até para puxar um saldo, uma coisa, ele tinha que pagar. O banco tinha um limite, ele acho que é 3 saldos por dia, tinha um limite, e qualquer transferência tinha a sua taxa. E o Pix veio revolucionando com velocidade na transferência e sem taxa. Lembrando que tem hora que você fazia um TED, uma transferência, dependendo do valor, nem caía do dia para o outro. E o Pix com essa transação imediata. Lembrando que tem gente aí que queria taxar o Pix, né? Adora uma taxa, que foi contra. Mas vamos deixar isso para lá. Vamos entrar em outro mérito. Depois que o economista Paul Krugman escreveu esse artigo com o Pix ganhou força mundial. O Pix hoje ganhou força no mundo pela sua velocidade de transação, a transação sem taxa, apesar que querem cobrar taxa. Tem governo aí que adora taxa, não é mesmo? Apesar da sua velocidade e a maneira e o número de usuário, né? O Pix hoje é usado por mais de 90% dos brasileiros, acho que 93% dos brasileiros usam o Pix. Então, com isso, pode ser o meio de transação mais rápido do mundo. E com isso, pode ser um concorrente do dólar, se tornando moeda. Pode ser um concorrente direto das criptomoedas, porque o Pix é totalmente digital, não é mesmo? E vamos voltar um pouco atrás aqui. Trump quis taxar o Pix, Trump quis ali dar uma entrada no Pix. Quis atrelar também a ação de Trump a Jair Bolsonaro. Mas, na verdade, a história não é assim. Porque, segundo o artigo do economista lá, Paul Krugman, o Pix pode ser a moeda mais valiosa do mundo digital. E com isso pode entrar na concorrência direta com as criptomoedas, com bitcoins, etherecoins, todas as criptomoedas. A criptomoeda também tem a transação digital através das blockchain, mas não é com a mesma velocidade do Pix. E a blockchain também tem a taxa. Quem já aí veio transação com as criptomoedas, através das blockchain, não é mesmo? Tem a taxa na transação ou na compra e venda de alguma moeda também tem a taxa. E o Pix nada de taxa e com a velocidade e segurança nas transações, não é mesmo? Então, com isso, pode ganhar força. E o Brasil hoje está sendo conhecido financeiramente através no mercado financeiro. O Brasil foi conhecido no mundo depois do artigo escrevido por esse economista que ganhou o prêmio Nobel de Economia. Então, pode se tornar uma moeda mais forte, mais valiosa? Pode. Pode enfrentar alguns problemas com isso? Também pode. Quando tem um crescimento, também tem os problemas. Mas vamos ressaltar aqui, lembrando que o Pix foi criado no governo Michel Temer em 2018, mas só foi lançado oficialmente em 2020 no governo Jair Bolsonaro, junto com o ministro Paulo Guedes ali, entendendo que era hora de lançar a moeda e facilitar a vida, pelo menos, principalmente dos mais pobres ali, inaditados, pessoas, né, mais pobres, e facilitar a vida sem taxa, ok? Muito em breve vamos falar mais sobre o Pix, mais sobre a criação, qual o país que já usa o Pix, qual o país que já usa a transação digital, tá bom? Levar informação para você, ok? Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilha, vai no nosso bate-papo aí, dá um like, dá a sua opinião também, o que você acha do Pix, e opina também se o Pix pode se tornar a moeda mais valiosa do mundo, ok?